Olá, meus caros, professor Eliseu aqui, e neste vídeo nós vamos falar sobre os procedimentos auxiliares. Esses procedimentos eles foram estabelecidos no artigo 78 da Lei 14.133, porque existem casos em que as modalidades de licitação ou mesmo a inexigibilidade e a dispensa não chegam a suprir a necessidade administrativa nas suas contratações. Dessa forma, a lei imprimiu no nosso ordenamento jurídico os procedimentos auxiliares, que são 5, descritos lá no artigo 78. Eles são credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. É importante observar que aqui nós não estamos falando de modalidades de licitação, nem mesmo de dispensa e nem de inexigibilidade. A gente está falando de procedimentos auxiliares que vêm para auxiliar, para ajudar a administração nas contratações pretendidas. Os regramentos desses procedimentos estão entre os artigos 78 a 89 da Lei 14.133. De forma resumida, a gente pode falar que o credenciamento ele vai ser utilizado em 3 situações: para aquelas contratações não excludentes, que é o caso, por exemplo, em que você contrata todos os fornecedores para um determinado produto e todos esses fornecedores vão vender para a administração. Então, é uma contratação paralela e não excludente. O segundo é a seleção a critério de terceiros. Isso significa que a administração contrata determinado fornecedor, mas quem decide em qual vai fornecer o produto ou o bem é o usuário. O caso, por exemplo, de exames médicos, em que a administração contrata os fornecedores, mas ela dá a opção para que o particular, o interessado, o usuário, escolha aquele que vai prestar o serviço. E o terceiro ponto são aqueles mercados fluidos. O exemplo melhor disso daqui é passagens aéreas, em que você credencia os potenciais fornecedores, no entanto, só realiza a compra no momento em que for utilizar o bem. O segundo é a pré-qualificação, que se trata, na verdade, de uma habilitação prévia de prováveis fornecedores para uma licitação futura. Então, a administração pretende fazer uma licitação futura e ela lança o edital e escolhe previamente os possíveis fornecedores. E ele também serve para uma seleção prévia de bens, são bens que a administração necessita e que têm uma determinada singularidade. Terceiro, a gente pode falar dos procedimentos de manifestação de interesse, que é a solicitação de uma propositura junto a terceiros, junto a fornecedores, de realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuem com questões de relevância pública. Então eu chamo os possíveis interessados e eles me trazem determinadas possibilidades, e aí eu lanço um edital e escolho depois aquele fornecedor que melhor atender a minha necessidade. Não se trata de uma modalidade de licitação, mas apenas de uma consulta prévia a esses prováveis fornecedores. O quarto tópico aqui são os sistemas de registro de preço. Aqui é um sistema que é realizado pela administração para registrar preços. Então, eu faço uma licitação, pode ser na modalidade do pregão ou da concorrência pública, e registro preços para determinados produtos ou serviços, visando uma aquisição futura. E, por último, o registro cadastral, que nada mais é do que um registro prévio mesmo, em que um licitante interessado em contratar com a administração pública realiza, através do envio de documentos, um registro, um cadastro, para que depois se torne mais fácil a participação dele em licitações. Um exemplo disso é o SICAF, que é um procedimento realizado pelo governo federal,
em que os fornecedores, para poderem participar de determinadas licitações, realizam um cadastro prévio. Bem, então esses foram os procedimentos auxiliares. Em breve nós voltaremos.